Oi pessoal, meu nome é Maurício Catuto, eu sou médico oftalmologista e hoje eu vim falar um pouquinho sobre ectasia de córnea, que é uma das três principais complicações da cirurgia de PRK, cirurgia refrativa, para corrigir o grau. Então, a ectasia de córnea, ela antigamente era muito temida, era uma complicação mais temida da cirurgia refrativa, porque não tinha tratamento. Mas hoje a gente já tem um tratamento relativamente bom, eficiente para isso, então ainda é motivo de preocupação, mas não como era antigamente. Então, a ectasia, ela acontece tanto no LASIK quanto no PRK. Na verdade, ela é muito mais frequente no LASIK, e essa é uma das razões pelas quais eu gosto mais do PRK do que do LASIK. Então, para vocês terem uma ideia de incidência de ectasia em PRK e em LASIK, em PRK é mais ou menos um caso para cada 5.000, 10.000 pacientes operados que vão ter esse problema, e aí cada trabalho científico traz um número, mas é mais ou menos isso. E no LASIK a gente vê essa complicação com 20 vezes mais frequência do que no PRK. Então, se você pegar todos os casos de ectasia documentados, 19 mais ou menos vão ser de LASIK e um de PRK. Então, qual que é o quadro clínico, né? Como é que se apresenta uma ectasia? É um embaçamento, ela causa embaçamento, um embaçamento progressivo, não é uma coisa que a pessoa acorda com embaçamento, ela vai embaçando devagar ao longo de meses, às vezes até anos. No PRK, esse embaçamento geralmente acontece anos depois da cirurgia, por volta do quarto, quinto ano, mas pode acontecer até 10 anos depois da cirurgia. Então, não é um evento que vai acontecer imediatamente após a cirurgia no PRK. Isso pode acontecer no LASIK, mas não no PRK. Então, o embaçamento progressivo, ele vai devagar. Se a pessoa não estiver bem orientada, não der bola, achar que o grau voltou, depois eu vou no oftalmologista, ou achar que apareceu um grau novo qualquer, e não fizer o tratamento, esse embaçamento vai piorando, né, até um ponto que talvez a gente não consiga melhorar a visão com óculos. Às vezes precisa usar lente de contato. E se a pessoa não tratar e continuar piorando esse embaçamento, às vezes nem lente de contato. São os casos assim realmente mais avançados que podem chegar até aí a transplante de córnea. Mas graças a Deus hoje a gente tem o tratamento e a gente vê cada vez menos um paciente ter que fazer um transplante de córnea por causa de uma ectasia de córnea. Então, o que causa a ectasia de córnea, né? O que causa é o enfraquecimento da córnea. Então, eu vou tentar explicar isso melhor. Tem pessoas que já nascem com a córnea mais fraca, né? O tecido mais fraco da córnea. Então, essas pessoas, se forem submetidas à cirurgia refrativa, à aplicação de um laser, né? O laser vai enfraquecer mais a córnea, né? Porque vai queimar a córnea, vai afinar a córnea mais do que ela já é. Então, se enfraquecer demais uma córnea, pode acontecer essa complicação, né, chamada ectasia de córnea. A córnea muito fraca, ela vai encurvando, ela vai ficando mais curva, e por isso que pode começar a embaçar, porque a córnea muito curva causa embaçamento na visão. Esse é o mecanismo da ectasia. Então, essa complicação pode acontecer em pessoas que têm a córnea fraca, né, e que foram submetidas a uma cirurgia refrativa, tanto PRK quanto LASIK. As duas técnicas vão queimar a córnea e vão enfraquecer a córnea, só que o LASIK enfraquece mais a córnea do que o PRK, né? Então por isso que é mais frequente essa complicação no LASIK. Ou então a pessoa nem tinha córnea fraca, né? Ela tinha uma córnea normal, só que o médico quis tirar muito grau, por isso que a gente tem um limite de graus que a gente consegue corrigir com a cirurgia refrativa. Hoje em dia a gente não corrige mais do que 8, 9 graus de miopia, é o máximo que a gente corrige, porque se a gente quiser corrigir mais do que isso, a gente pode enfraquecer tanto uma córnea que ela pode começar a ectasiar, ou seja, encurvar e provocar embaçamento. Mesmo a córnea que era saudável, que não era fraca antes da cirurgia. Então, é uma combinação de quanto a córnea é fraca antes da cirurgia e quanto a gente vai enfraquecer ela com o laser, né? O que a gente não pode é enfraquecer demais uma córnea, porque senão a gente pode provocar esse problema.
quais são os fatores, né, que aumentam o risco da pessoa ter esse problema, né? Então a gente tem que detectar fatores que demonstram que a córnea é fraca, né, antes de operar a pessoa. É por isso que a gente faz os exames antes de operar. Hoje o principal exame, né, o exame mais realizado antes da cirurgia refrativa é o exame do Pentacam. Esse exame vai mostrar a espessura da córnea e a curvatura da córnea. Então, a gente justamente mede a espessura e a curvatura da córnea antes de operar, para a gente saber se essa córnea é fraca ou não. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: toda vez que a gente pega uma córnea muito fraca, muito fina, né, antes da cirurgia, a gente já conclui que ela é uma córnea mais fraca. Tá? E toda vez que a gente pega uma córnea muito curva, também a gente já conclui que ela é uma córnea mais fraca. Ou então uma córnea mais curva na parte de baixo do que na parte de cima. Né? A gente gosta da córnea com a mesma curvatura embaixo e em cima. Quando a gente pega uma córnea mais curva embaixo, principalmente, ou no centro, a gente já também conclui que essa córnea é mais fraca. Na verdade, os trabalhos estão mostrando que não é bem assim, né? Os trabalhos mais recentes, mas para vocês terem uma ideia, a gente ainda segue muito esse padrão. Toda córnea mais fina, mais curva, ou mais curva embaixo, mais curva no centro, é uma córnea mais fraca. A gente ainda não tem um equipamento que mede a resistência da córnea. Então, enquanto a gente ainda não tem esse equipamento, a gente tem o Pentacam, que ainda é a melhor máquina para ver a córnea, mas o Pentacam só mede espessura e curvatura. E pela curvatura e pela espessura, a gente tenta concluir se essa córnea é mais fraca ou não, e o raciocínio é esse que eu falei. Então, o fator de risco é esse. Córnea fina é um fator de risco, ou seja, ela é teoricamente mais fraca. Então, tem um limite de espessura que a gente pode operar uma pessoa. A gente geralmente não opera córneas com menos de 480, 470 micras de espessura, porque abaixo disso, ou mais fina que isso, geralmente a córnea é muito fraca e talvez não aguente uma cirurgia e talvez tenha uma ectasia. Córnea muito curva, acima de 48, 49 dioptrias de curvatura, também a gente procura não operar, porque essas córneas podem ser mais fracas. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Não daria para falar tudo aqui no vídeo, mas só para vocês terem uma ideia. Outro fator de risco é o grau alto, né? Quanto maior o grau a pessoa tiver, mais risco ela vai ter de ter uma ectasia, porque a gente vai queimar mais a córnea com o laser para corrigir o grau alto. Quando o grau é baixo, a gente queima pouco a córnea para corrigir o grau. Quanto mais grau a pessoa tiver, mais tem que queimar a córnea para corrigir o grau. Quanto mais a gente queimar a córnea, mais a gente vai enfraquecer a córnea e aí a gente pode provocar uma ectasia. Tá? Outro fator de risco é a gestação. Por isso que a gente não opera também, um dos fatores que a gente não opera gestante, é porque os hormônios da gravidez podem aumentar o risco de ter ectasia, mesmo em pessoas em mulheres que já operaram no passado. Só o simples fato de engravidar já vai aumentar um pouquinho o risco de ter ectasia. E o ato de coçar o olho também depois da cirurgia aumenta o risco de ter ectasia, porque a gente sabe que o ato de coçar o olho pode enfraquecer a córnea, né? O colágeno da córnea. Então a gente sempre tenta não coçar o olho ou coçar o mínimo possível depois da cirurgia. Isso vale para qualquer pessoa, mesmo para quem não operou, mas principalmente para quem já operou. O que eu queria falar também é que é importante quem operou fazer um acompanhamento por 10 anos depois da cirurgia, justamente que é para... faltar da idade também. Faltou falar da idade. A idade é um fator importante que aumenta o risco de ectasia. Quanto mais jovem a pessoa operar, mais risco ela vai ter de ter ectasia, tá? Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa córnea vai recebendo radiação do sol, radiação ultravioleta, e ela vai ficando mais resistente com o tempo. Então, quanto mais jovem operar, mais risco tem de ter ectasia, porque aquela córnea ainda não recebeu tanta radiação ultravioleta, né, do sol. E o que eu queria falar por último é que é importante ter um acompanhamento por pelo menos aí uns 10 anos depois da cirurgia, justamente por causa do risco de ectasia. Muitas vezes o médico consegue detectar uma ectasia antes de embaçar a visão da pessoa, fazendo um exame de Pentacam ou qualquer outro exame que vai medir a curvatura da córnea. Se o médico percebe que essa córnea começou a encurvar demais, então ele já pode tratar antes de embaçar a visão da pessoa, que é o ideal. Então é legal assim, fazer acompanhamento a cada 1 ano ou 2 anos, né? Nesse período de até 10 anos depois da cirurgia, que é o período que a pessoa pode ter uma ectasia. E também estar orientado, estar atento a qualquer
embaçamento que tiver nesses 10 anos depois da cirurgia. Para quem fez PRK, principalmente nesse período assim, por volta do 5º ano após a cirurgia, que é onde incide mais a ectasia, né? Então, qualquer embaçamento que tiver, procurar logo o médico, porque pode ser uma ectasia começando e tratando rápido, tudo é mais fácil, né, de resolver. O tratamento da ectasia eu vou deixar para um outro vídeo, senão fica muito longo. É o que a gente chama de crosslinking, é uma aplicação de uma radiação no olho, que fortalece a córnea e é um tratamento que não é para melhorar a visão, é para estabilizar esse problema e não deixar piorar mais. Tá? Então é importante que todo mundo que opere saiba que qualquer embaçamento tem que ser tratado logo. Não adianta chegar no consultório com o olho totalmente embaçado, porque a gente não vai conseguir desembaçar a visão. A gente vai conseguir tratar para que ela não embace mais. Né? Então é importante tratar precocemente. Pessoal, vou deixar aqui no link da descrição, na descrição ou na bio, o link para o meu WhatsApp. Quem tiver dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto de cirurgia refrativa pode entrar em contato comigo, vai cair direto no meu WhatsApp, eu sempre respondo todo mundo. E eu convido todo mundo a participar lá do YouTube, do meu canal, tem muito vídeo legal sobre cirurgia refrativa, e compartilhar esse vídeo e dar o like, porque ajuda a gente no nosso canal. Estou à disposição, até um próximo vídeo. Um abraço.